Não há como imaginar um país que conviveu com a linguagem da escravidão por tanto tempo e deixar de prever que esse seja um território violento. Também não é possível refletir sobre uma nação que nasceu sob o signo da diferença e da desigualdade política e econômica, condicionada pela estrutura de grandes latifúndios agrários, sem refletir nas consequências violentas desse processo. A afirmativa de que tivemos apenas uma guerra, a Guerra do Paraguai, aliás, um verdadeiro genocídio, corrobora um dos grandes mitos da nossa nacionalidade, a de um país pacífico. A civilização brasileira se fez e se faz silenciando manifestações frequentes de violência e arbítrio e é até hoje conhecida por um verdadeiro abismo social. Para falar sobre essa face dura da nossa realidade, a violência que explode por toda a parte no país, temos aqui conosco um grande especialista, Luiz Eduardo Soares. Formado em literatura pela PUC-Rio, ele é mestre em antropologia, doutor em ciência política e tem pós-doutorado em filosofia política. Luiz Eduardo construiu sua carreira sempre combinando produção literária, expressa em livros de antropologia e política, mas também na dramaturgia, com docência e gestão pública. Foi secretário nacional de Segurança Pública em 2003. Professor visitante em uma série de universidades norte-americanas, Luiz Eduardo atua como professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo é também autor de mais de 20 livros, entre eles Meu Casaco de General. E mais, publicou um retrato pessoal e público sobre o Rio de Janeiro. São histórias, como diz o subtítulo, de vida e morte. Luiz Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Um prazer. Bom, vamos começar aqui. Usando seus próprios termos, nós vivemos aqui no Brasil um estado de violência. Como você vem demonstrando, isso não é só parte do Rio de Janeiro, isso faz parte desse território que nós chamamos de Brasil. Qual é, na sua opinião, a origem desse problema? As origens? Pois é, esse diagnóstico, acho que não somos nós que fazemos, a sociedade inteira faz, né? No dia a dia, as notícias de jornal, as histórias dramáticas, vividas diretamente por cada um de nós ou indiretamente. Isso está no imaginário coletivo, essa é uma percepção compartilhada e, curiosamente, convive com os mitos e os clichês, né? Como você disse, esse clichê, o Brasil solidário, fraterno, pacífico, convive com a consciência da gravidade da violência que atravessa o nosso cotidiano. As origens certamente são tantas, eu não sei se é possível, inclusive, identificá-las todas, ou menos ainda uma só. Mas eu diria que a chave está justamente na sua apresentação introdutória, quando você diz que nós somos um país marcado pela escravidão, pelas desigualdades abissais. Séculos de escravidão. E eu acho que até hoje nós não nos demos conta suficientemente do que isso representa. Nós, eu quero dizer, a sociedade brasileira em seu conjunto, né? Séculos de escravidão. A escravidão é certamente muito mais do que um sistema de exploração econômica. O sistema de exploração econômica, por exemplo, o vivido na Inglaterra, um processo de acumulação primitiva que originou o capitalismo industrial, a superexploração das crianças, a exploração da força de trabalho num nível de intensidade extraordinariamente elevado. A escravidão é muito mais do que isso, porque não é só a exploração, é a definição do outro como mercadoria, como objeto, no sentido bem direto. É como se a escravidão constituísse uma duplicidade ontológica, dois regimes do ser, duas humanidades. Convivendo, né? Convivendo, e os senhores sendo donos da vida e da morte, sendo capazes, portanto, de negociar os filhos, os parentes, de dissolver as famílias. É um nível de apropriação do outro, uma intensidade de violência que certamente nós não somos capazes de imaginar. Essa duplicidade ontológica constituída
por 4 séculos de escravidão, encontra um escoadouro mais ou menos natural desde a República, porque as desigualdades eram e são, agora um pouco menos, mas tão abissais, que é como se naturalmente se desdobrasse, século XX adentro, aquela experiência traumática de uma dicotomia de civilizações, de uma dicotomia arraigadas, de hierarquias arraigadas, uma divisão de humanidades, por assim dizer. Como nós transitamos para o século XX sem grandes transformações do ponto de vista das relações sociais, a despeito de mudança de regime político, desenvolvimento econômico, etc., é como se a escravidão oferecesse o molde no interior do qual as desigualdades foram vivenciadas, representadas, simbolizadas e constituídas. Então, o racismo, tragicamente, é uma marca da história brasileira e é, digamos, o nome da resistência, da persistência dessa presença incômoda, né, da escravidão ainda entre nós. Eu acho que esse fenômeno, mais a profundidade das desigualdades e mais experiências que você conhece bem, como a migração de 35, 40 milhões de pessoas do meio rural para o meio urbano em menos de 20 anos, sem democracia, sem instituições representativas, canais de representação, sem o colchão de proteção de um welfare state, de um estado de bem-estar, sem condições que viabilizassem um trânsito mais ou menos harmônico e pacífico, respeitoso. Bom, Luiz Eduardo, você está falando aqui de um tema tão importante para a nossa história, que é essa ideia de que a história é feita de mudança, mas é também feita de muita permanência. Eu queria te perguntar, já que essa também é a sua especialidade, como é que a gente pode entender essa convivência tensa entre Estado de equidade democrática de um lado e, de outro, essa cultura da violência policial? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Que bom, mais uma vez, no espelho. Se eu tivesse a resposta, seria um avanço. É a hora agora. Porque a gente tolera o intolerável, naturaliza as tragédias cotidianas. Em primeiro lugar, isso acontece, eu acredito, pelo fato de que nós não somos todos iguais. Essas desigualdades são tão profundas que as mortes têm pesos diferentes, as tragédias têm valores distintos. Se a vítima é negra, pobre, isso parece vulgar, parece um discurso anacrônico, mas é absolutamente realista, verdadeiro, né? Se a vítima é negra, pobre, é um jovem, na periferia, numa favela, isso parece parte do cotidiano. Se, entretanto, a vítima é de uma classe social superior, há toda uma atenção. Tem nome. Tem nome, tem biografia, tem trajetória, tem rosto, tem idade, tem família. Tem família. E se vivencia uma relação empática que é muito positiva. Claro. Mas que, infelizmente, se limita àquelas vítimas selecionadas por esse filtro que é mero espelho das nossas desigualdades. Não há igualdade na morte como não há na vida. A nossa compaixão, a nossa disposição para a piedade, para a empatia, varia de acordo com a cor, com a classe. A mídia trata distintamente e as instituições do Estado operam também a partir desse crivo tão desigual, tão marcado. E as instituições policiais, apesar do Estado Democrático de Direito, continuam funcionando. É claro que há distinções, né, de nuances, pelo menos, mas continuam funcionando como sempre funcionaram, não apenas durante a ditadura de 64, mas ao longo da nossa história. Por exemplo, esquadrões da morte, milícias. Sim, não é? as milícias, esquadrões da morte, o modo pelo qual o jovem negro pobre é abordado numa favela, o modo pelo qual algum de nós de classe média é abordado por um policial numa área afluente da cidade. Há distinções que são absolutamente evidentes e que se traduzem em números.
Esses casos sequer são investigados, as denúncias, portanto, não são apresentadas à justiça, não são acolhidas e não há um enfrentamento real dessas questões. Então, nós vivemos uma situação na qual a barbárie é naturalizada dependendo da classe e da cor da vítima. Na sua opinião, nós falávamos de mitos, né? Nós dois somos antropólogos, a gente sabe que o mito não esconde, ele fala muito, né? Fala do quê? Das nossas ambiguidades, né? Então, permanece na nossa sociedade brasileira o mito do bandido bom é o bandido morto? Sim, nós vemos aí todos os dias esse discurso sendo veiculado, inclusive, por certos setores da mídia, sendo reproduzidos nas esquinas, o que é muito mais grave. E isso, de certa forma, é parte do processo. Você perguntou quem é o responsável, somos todos responsáveis, cada um à sua maneira. A sociedade, na sua maioria, acaba, até por omissão, autorizando a brutalidade do Estado, que se exerce de forma desigual e orientada. O Estado é o responsável, afinal, as polícias não são senão seus braços institucionais. Os governantes, as autoridades políticas, que recebem um endosso pelo voto da sociedade, implementam essas políticas, de modo que estamos todos envolvidos, inclusive o Ministério Público e o Judiciário. Esse conjunto nos torna cúmplices, às vezes por ação, às vezes por omissão. Mas é claro que as políticas públicas, as alterações, demandam intervenções distintas para mudar a sociedade, esse sentimento, esses valores. O que fazer? Você mesma dizer. Bom, se somos antropólogos, sabemos que uma política pública não vai produzir um resultado imediato, esse é um processo histórico, imprevisível e incontrolável, mas nós podemos contribuir pela educação, a cultura, a arte, o próprio desenvolvimento reflexivo crítico da mídia, etc. Valores democráticos, né? Eu fico me perguntando, você tem tantos livros que tratam disso, né? Eu me pergunto um pouco sobre o papel do cidadão, né? Ou seja, como é que o cidadão age, né? Para que a gente também não culpabilize só o Estado, né? Claro, não, pois é. Primeiro, o Estado está lá por nosso endosso, nosso voto, né? E nossa cumplicidade, às vezes, ativa. E segundo, porque essa cultura é que autoriza a barbárie perpetrada pelo Estado, sobretudo contra essas vítimas. E se nós autorizamos, nós podemos desautorizar. Isso depende de cada um de nós, do que dizemos, do modo como expressamos o que sentimos, da nossa capacidade de fazer valer para nós mesmos a ideia da equidade, da justiça, da igualdade, do valor de todas as vidas, né? Se isso se impuser, nós passaremos recados para os políticos, votaremos de acordo com essas compreensões, com essas convicções, e os resultados serão absolutamente distintos, inclusive na sociedade, porque o exemplo da violência vem do Estado e se multiplica, se desdobra, se reproduz na sociedade. Muito bem. Bom, o tempo fica sempre aqui muito ligeiro, né? Eu conversei aqui com o Luiz Eduardo Soares, é um grande especialista, mas que dá a lição para nós todos sobre cidadania e participação democrática. Luiz Eduardo tem aí um livro no bolso, um livro que sai daqui a pouquinho, O Brasil e Seu Duplo, e vocês vão ver, como já notaram aqui com essa conversa, como ele é ainda mais um grande intérprete do Brasil. Luiz Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço, Léa. A você de casa, obrigada pela companhia. Todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. É só clicar e acompanhar. Até a próxima. Tchau.